A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bênção de Deus. Estamos aqui nesse dia que se chama hoje, mais uma vez, juntos aqui para a gente estar falando a continuação do estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 31, né? De 40 versículos, né? Glória a Deus. A gente vê aqui a continuação, né, irmãos, de Jó. Ele falando, dizendo, em outras palavras, né? Firmando a sua confissão daquilo que ele cria, daquilo que ele estava vivendo. Não era, como muitos falam, né, teoria, mas ele dizia as palavras, mas também estava vivendo na prática. Oh, aleluia! E para aqui não, irmãos. O livro continua, você vai ver. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que no capítulo seguinte vai entrar outra pessoa que ainda não entrou aqui para falar, e depois vai entrar mais para frente outra pessoa maravilhosa, né? Poderosa, vai falar também que é o nosso Deus, e isso é tremendo, né, irmãos? E Jó, louvado seja Deus, ele vem falando detalhes, né? Os irmãos veem que cada fala de Jó, ele expõe sua integridade, aqui ele vai defender mais uma vez. Ele vai falar de coisas particulares que os amigos, né, vinham dizer e o acusar, e o apontar o dedo para ele, né? E ele, Jó, louvado seja Deus, vem, aleluia, para se defender, para falar aquilo na sua integridade. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela fala assim, que fiel é aquele que prometeu. O nosso Deus, ele prometeu, irmãos, segundo a sua palavra, ser fiel para conosco. A Bíblia fala assim que a palavra de Deus não volta vazia sem fazer aquilo que apraz, que prospera. Então, se Jó, mesmo não tendo ouvido essa fala, aleluia, de outro homem de Deus, aleluia, ele já nesse tempo dele aqui, que era bem antigo, né, irmãos? Acredita-se, como a gente sempre fala aqui tem falado aqui no canal, que Jó era da era patriarcal, mas o Espírito de Deus que agia aqui, aleluia, e agia na vida de outros homens santos de Deus, já testificava isso a Jó, aleluia, no seu entendimento. Que maravilhoso, né? O versículo 1 aqui, irmãos, do capítulo 31, fala assim, ó. Fiz aliança com os meus olhos, como pois cobiçaria uma virgem. Então, nós vemos aqui que até na área dele, que ele era casado, né, irmãos? E quando um homem ou uma mulher que é casado, ele há uma infidelidade, é chamado de adultério, né? O jovem que não é casado é chamado de fornicação. Alguém, a Bíblia que não dá detalhes de quem, dos seus amigos ou outra pessoa, veio apontar isso para ele, querendo arrumar um pecado, arrumar uma justificativa para ou condenar ou acusar do mal que estava vindo sobre ele, e era um mal grande, que estava, vamos dizer assim, né, irmãos, fazendo ele, humanamente falando, a carne dele se deteriorar em vida, né? E ele só piorando. Em vez de ter uma melhora, só piorando. E isso acontecendo com Jó. Isso acontecendo com a vida de Jó. E Jó falou assim, não, de maneira nenhuma. Então, irmãos, mais uma vez a gente acredita, né? E afirma essa fala nossa, muitos podem dizer que não, que é a sua mulher, que lá nos capítulos anteriores, vem e fala com ele, vem e fala com Jó, e ela não o deixou, ela não veio a falecer, ela não largou ele nesse momento crucial da vida dele, não, ela estava ali próxima. Não, apesar da Bíblia não falar que ela veio até ele, veio conversar com ele, só vem o relato de uma ou duas vezes só, mas acredito aqui que ela estava ali próxima dele ali. E ele firma isso. E tinha ela ali para poder justificar as suas ações ali. Aleluia.
Versículo 2. Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou da herança do Todo-Poderoso? Teria para mim desde as alturas, né? Ele cria, irmãos. Isso ele cria e ele dizia, aleluia, que Deus estava com ele, que a bênção de Deus era sobre ele. Alguém pode falar assim, mas nessa condição, desta forma, aquela chaga maligna vindo consumir ele daquele jeito. Mas, irmãos, a Bíblia fala que a fé é loucura para aquele que não crê. Mas para quem crê é poder de Deus. Irmão, mesmo a situação sua, minha, nossa, humanamente falando, a gente tem que saber que estamos na terra. Irmãos, as coisas estão visíveis aos olhos de todos aí, aos nossos aí. E humanamente falando, pode estar se agravando, se apertando, ficando cada vez mais difícil, irmãos. Jesus amado. Mas, aleluia, Deus está conosco. Deus está com você. Deus é poderoso, diz a palavra, para fazer muito mais, aleluia, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera através da fé de Deus, da sua palavra. É isso, irmãos, que Jó tinha. E é isso que nós temos que aprender com ele, né? De experiência, ter essa certeza. Porque o homem aqui, irmãos, aos olhos humanos, uma definição de alguém aqui, fala assim, tá acabado. Tá morto. Esse não tem mais jeito. Porque o quadro dele era esse, irmãos. Às vezes há quadros na sua vida, na vida de pessoas que são assim. A pessoa fala, a fulana já era. Alguém acabou, não vai. E aquele lá pode apagar, riscar o nome dele. Deus não vê assim não, irmão. Deus levanta do montouro, diz a palavra, do monte ali, onde ninguém dá mais nada, e faz sentar no lugar como príncipes. Oh, glória, esse é o nosso Deus. As coisas loucas deste mundo, ele confunde as sábias. Oh, aleluia. É esse Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Versículo 3. Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Né? O próprio Jó tinha consciência disso. Que o desastre, a perca, a destruição e tantos males e tantas coisas acontecem para aquele que é desobediente, para aquele que é ímpio, para aquele que é mau. Jó sabia disso. Jó conhecia. Jó temia a Deus. Jó tinha certeza que a palavra de Deus ela é fiel para se cumprir. Aleluia. Versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos? Não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. 6. Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa. 8. Então semeei eu, outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se armei traições à porta do meu próximo. 10. Então moa minha mulher para outro, e se deitem com ela. Olha, irmãos, a certeza, a fé que esse homem tinha em Deus, na sua inocência, na sua integridade, que Deus estava com ele e Deus era o seu juiz, Deus era o seu advogado, Deus era quem, aleluia, endireitava as suas veredas, Deus era quem iluminava o seu caminho, Deus era quem o abençoava. Ele falou assim, se eu fiz isso, em outras palavras, se eu pratiquei isso, em outras palavras, que vocês me apontam, que vocês me acusam, a minha mulher seja de outro homem. Irmão, mais uma vez a gente bate nessa tecla. A mulher de Jó, a qual a entendemos pela palavra, não citando o nome dela, que a Bíblia não dá esse detalhe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estava ali com ele. Não o deixou.
Muitos falam que ela o deixou. Não deixou não. Que ela tinha, como qualquer um de nós, irmãos. Aleluia. Tinha falhas, tinha imperfeições, poderia falhar, poderia até mesmo errar, mas ela tinha uma qualidade, irmãos, que era maravilhosa. Ela estava ali, talvez, eu, chorando, sofrendo, muitos de nós às vezes não entendendo as situações que nós passamos, mas ela tinha ali persistência, irmãos. Aleluia, porque ela sabia, ela conhecia o marido dela. Ela sabia que ele, Jó, não tinha feito nada daquilo que os homens vinham acusar. Ela sabia que, mesmo ela não entendendo, que o Deus que Jó servia, aleluia, pode e poderia mudar aquele quadro. Poderia e pode agora, irmãos, mudar o quadro meu e seu. Oh, aleluia. A Bíblia fala assim que o choro pode, não diz que vai, durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria, irmãos, pode ser a qualquer momento da nossa vida. Pode começar agora, em nome de Jesus. Para você, para mim, aleluia. Deus, a alegria dele, a resposta dele, a cura dele, a mudança dele vir. E a mulher de Jó tinha essa qualidade, irmãos, aleluia. E ela estava ali, próximo dele ali. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. E Jó ali falando, Jó declarando. Versículo, glória a Deus. O 11 fala assim, porque é uma infâmia e um delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, lhe responderia. 15. Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? 17. Ou se sozinho comi o bocado e o órfão não comeu dele? 18. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai. Vou ler de novo, irmãos. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Vamos ler até o 20. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e o necessitado por não ter coberta. 20. Se o seu coração não me abençoou, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, os irmãos veem aqui algo interessante, né? Mais um retrato, mais uma fala, que eles vieram até Jó o acusar que ele foi uma pessoa que não abençoou. Porque, segundo a Bíblia, irmãos, a gente voltando lá no capítulo 1 de Jó, Jó, não só pela sua conduta moral, aleluia, que ele tinha no meio das pessoas, que ele vivia ali socialmente falando, vamos dizer assim, como um homem respeitado, um homem de Deus, até agora aqui no capítulo 31, né? Eu não vou fazer uma retrospectiva lá desde o capítulo 1 até aqui, dizendo das ações, da conduta, das virtudes que Jó tinha, como ele andava, como ele era, porque já temos falado isso aqui. Você pode estar vendo aí pela primeira vez o vídeo aqui, já especialmente no capítulo 20, 31, a glória de Deus, mas eu convido você aí, na parte aí do canal, né, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, para a glória de Deus, de vídeos, você pode apertar lá, você vai ver que tem desde o capítulo 1 de Jó gravado, né, até hoje o 31, você pode estar vendo. Meu querido, minha irmã, não se esqueça, com a Bíblia aberta, vai lendo o que está na palavra e vai olhando, né, meditando naquilo que o Senhor tem nos dado aqui, por misericórdia dele, através do seu Espírito Santo,
para estar comentando com você os versículos, vendo se está tudo correto com a palavra, que isso tem que ser o nosso proceder. Aleluia. Você vai ver que a ação, a conduta de Jó, irmãos, era um homem de respeito. E não só na vista, mas também na prática. Jó não andava por vista, mas por fé, segundo a palavra. Ele abençoava, ele ajudava, ele dava para o órfão, para o caído, para o necessitado. Ele abençoava a viúva. Jó tinha essa ação, aleluia, de generosidade. Jó, ele poderia, se fosse para ele ter que ouvir isso, ele ouviu de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para a herança que eu vos tenho preparado. Aí os justos perguntam: Senhor, mas quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando o Senhor estava nu, doente, preso? Aí Jesus fala de uma maneira tão maravilhosa: oh, glória a Deus, aleluia! Quando fizeste a um destes meus pequenininhos, fizeste a mim. Jó, irmãos, ia, aleluia, como eu creio que muitos irmãos, se alegrar com essa palavra, porque ele fez isso na prática. Então vieram acusar ele dele não fazer isso, mas ele tinha certeza, irmãos, no Deus que estava com ele e no que ele tinha feito. Louvado seja Deus. Versículo 21 fala assim, ó: se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na minha porta pedia minha ajuda, então que se desloque do ombro do meu braço, se quebre o meu osso. Olha, irmão, você é forte. 23, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. 24, se no ouro pus a minha esperança, se eu disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. 25, se eu me alegrei do que era muita a minha riqueza, de que a minha mão tinha alcançado muito. 26 agora, se eu olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa. 27, se o meu coração se deixou enganar em oculto, jogando-lhe beijos com a minha mão. 28, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. 29, se me alegrei na desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu, também não deixei de pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Outra coisa, irmãos, de muitas aqui que Jó foi acusado, que Jó não fazia. Irmão, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que nós como servos de Deus, se alguém cair, a gente não pode falar bem feito, ou rir da queda daquela pessoa. Irmão, você é de Deus. Irmã, você é de Deus. E nós tem que reinar, que é uma luta, que não é fácil, o sentimento de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? É salvar e buscar aquele que se havia perdido. Ah, mas fez o mal para mim, desejou o mal para mim. No linguajar do povo, tentou puxar o meu tapete. Irmão, você é de Deus, você não pode fazer as ações mais que as pessoas fazem. Nós temos que ser diferente. Fácil não é, irmãos, mas a graça de Deus, o poder de Deus, diz a palavra, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A pessoa caiu, irmãos, ore por ela, ajude ela. Tem gente que fala assim, bem feito, caiu porque pecou, porque errou. Às vezes pode ser que tenha até errado, irmãos, pode ser que tenha até pecado, mas não pode ser a nossa fala. Não pode ser isso o desejo do nosso coração. Temos que orar para que aquela pessoa se levante, aquela pessoa não saia do caminho de Deus. Irmão, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi derramado o sangue dele, a vida dele, é tão maravilhoso, irmãos. Ali a gente vê o sofrimento dele. A gota de um inocente foi por causa de quê, irmãos? Qual o propósito, igreja? Da salvação da alma das pessoas. Deus não quer que ninguém se perca, irmão, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão, o ser humano, começando por mim aqui, por você, por nós, somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a errar, a ser errantes. Se você vê a história do povo de Israel na Bíblia toda, mais
permaneceram longe de Deus do que na presença dele. Irmão, esse é o ser humano. E Deus hoje, através de Cristo, quer que nós tenhamos o amor dele, a graça dele, para ajudar o ser humano a se levantar e se voltar para Deus. O ser humano se voltar para Cristo, irmãos. Então nós não podemos desejar. E Jó era essa pessoa. Jó não desejava o mal. Podia cair na frente dele. Jó não ria. Jó olhava com um olhar de compaixão, de misericórdia. É isso que tem que estar na minha vida e na sua. Louvado seja Deus. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus, tem que haver em nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Então esse algo aqui Jó não fazia e ele estava se defendendo. Louvado seja Deus. Ele fala aqui nos versículos anteriores, ó, na presença de juízes. Irmão, aleluia. Muitas pessoas que nos observam, nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha que é ser juiz, que é nos julgar. Mas o justo e supremo juiz, que é Deus, está aí para nos justificar. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo aqui, o 30, glória a Deus, aleluia, está dizendo assim, ó. Também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com a maldição. Jó não proferiu palavras de maldição. Jó não desejou mal para ninguém. Jó nunca amaldiçoou ninguém. Jó, pelo contrário, abençoava. 31. Se a gente da minha tenda não disse, haverá alguém que nunca comeu e fartou da sua carne, o estrangeiro não passava a noite na rua e as minhas portas não abriam ao viajante, se, como homem, encobrir minhas transgressões, ocultando o pecado no meu coração, aqui ele estava dizendo de pecados ocultos, irmãos. Que as pessoas desejam, pessoas que têm um mal dentro dela, a raiz de iniquidade. Irmão, a amargura, que é um mal terrível, que consome a pessoa. Já fala, nem disso eu pratiquei, nem disso eu fiz. Pelo contrário, eu abençoava. Abria a porta da minha casa para aquele que passava, que precisava. Jó se defendendo aqui, porque o lançaram isso no seu rosto, irmãos. Versículo, bendito seja Deus, 34. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias. Me apavorava e se me calei e não saí da minha porta, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva um livro. Olha, irmão, mas um livro do quê? Da derrota, do fracasso, da miséria de Jó? Não. Jó, irmão, por mais que ele não sabia, porque ele não estava entendendo o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que Deus tinha resposta, Deus tinha mudança, Deus poderia pôr um ponto final naquele quadro agora. O ponto final poderia ser tirar ele da terra, tirar aquela dor que ele estava passando, mas ele ia estar com o Senhor, que ele tinha certeza disso. Ou mudar o quadro, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas escrever um livro do quê? Da vitória dele, que Deus deu para ele, que Deus ia fazer para ele, só que Deus ia o surpreender, Deus ia mostrar para os inimigos, aleluia, como ele faz na nossa vida, o quanto ele nos ama. E isso ia ser em vida, para a glória do nome dele, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Versículo, glória a Deus, aleluia. 36. Por certo que levaria sobre o meu ombro, sobre mim ataria por coroa. 37. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe lhe chegaria a ele. Vamos ler até o 40 para a gente encerrarmos. 38. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos donos, chamaram ele até de caloteiro, irmão. Misericórdia. O povo abençoado esse, irmão, que vive com a gente, que vivia no tempo de Jó. Você fala assim, meu Deus, até já me chamaram disso. Irmão, chama a gente, irmão. Às vezes você está num deserto, você está numa situação difícil, você está passando algo difícil, que você não é caloteiro, irmão. Nós não somos. Você às vezes não consegue pagar a sua dívida que você precisa ter nessa terra, irmão. Num dia você paga em outra data, talvez no mês seguinte, mas você avisa a pessoa, olha, não vou poder pagar agora,
vou pagar tal data. Em outra data. Caloteiro não faz isso, irmão. Caloteiro desaparece, some, muda o endereço. Irmão, Jesus amado, a gente fica de boca aberta, irmão. Até de caloteiro apontar o dedo para Jó. E Jó, irmão, antes de começar essas coisas a acontecer com ele, era um homem mais rico do Oriente, irmão. O homem tinha dinheiro. Irmão, fizeram uma lista de pecado que Jó não tinha feito, irmão. Mas até de caloteiro tiveram que chamar o homem. Já falou assim, não fiz isso. Pelo contrário, não só dava, tinha a graça de Deus para dar e abençoar e pagar minhas dívidas em dia. Ô, irmão, estão chamando você de caloteiro? Você não é? Se preocupa não, Jesus vai dar vitória. 40, a gente encerra hoje o livro de Jó. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. E acabaram-se a palavra de Jó. Então o Jó queria dizer, se fiz isso que estão me acusando, aconteça isso na minha vida. Trigo se produza cardos, e cevada, onde ia ser aproveitado joio, que não vai ter proveito nenhum. Você pode pegar o joio e ali a cevada. Você vai fazer isso com a mão, agora estou fazendo aqui, irmãos. Aleluia! Você vai ver que a cevada vai cair ali os grãos ali, vamos dizer a palavra assim. Agora o joio, se você pegar ele, os dois são idênticos, e fazer assim, irmãos, não vai sair nada, porque não tem fruto. Isso é tremendo, irmãos. A diferença do joio e do trigo, aqui está escrito aqui cevada, é que se você pegar a planta e for esfarelar na sua mão, vai cair o fruto de um, e de outro não tem nada. Jó se comparou assim, mas ele sabia que ele não tinha feito nada. Amém, irmãos? O capítulo hoje 31 de Jó encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde, ajude a gente aí, irmãos, a fazer a obra, envie esse link para os seus conhecidos, né, para suas redes sociais. Vamos levar essa palavra para que Deus venha libertar, Deus venha curar, Deus venha transformar pessoas, isso para a glória do nome dele. Seja um instrumento de Deus, irmãos. Nos ajude a fazer essa obra. Não esqueça, irmãos, quando você for ver esse vídeo, deixa o joinha. Você não consegue ver ele todo hoje, vai ver ele o restante amanhã, deixa o joinha aí, para que o YouTube possa entender, né? Aleluia! O compartilhamento, as visualizações, e aí o canal possa estar sendo bem visto. Qual é o intuito, irmãos? Chegar às pessoas. Não é a gente ganhar nenhum valor financeiro, nem pedimos isso, irmãos, misericórdia de Jesus, e nem muito menos damos nome de algum lugar para você ir. Não, é almas para o reino de Deus, amém? Nos ajude. A paz do Senhor Jesus.